Isabela era uma jovem de 28 anos marcada por um passado que moldou sua vida de maneira definitiva. Desde que era uma criança, o orfanato onde cresceu se tornou o cenário de sua existência solitária. Cada canto daquele edifício antigo parecia carregar ecos de histórias não contadas e de sonhos desfeitos. Os corredores frios e as paredes desgastadas pela passagem do tempo eram testemunhas silenciosas das esperanças e das frustrações de uma menina que nunca soubera o que era o calor de um lar. A cada amanhecer, Isabela despertava com a mesma sensação de vazio que preenchia sua vida. As outras crianças tinham seus momentos de alegria, mas para ela, a felicidade era um conceito distante, quase etéreo. Seu único alento vinha do desejo de encontrar um propósito, algo que pudesse preencher o vazio deixado pela ausência de uma família. Ela se apegava à ideia de que, se conseguisse fazer algo significativo, talvez encontrasse um sentido para sua existência. A vida no orfanato não oferecia muitas oportunidades para sonhar. O cotidiano era uma rotina implacável de regras e obrigações, e a falta de afeto era uma constante. Mas, em meio a essa realidade dura, Isabela encontrava conforto nas pequenas coisas. A leitura de livros, as conversas com os poucos amigos que conseguirá fazer, principalmente, sua paixão crescente pela medicina eram as âncoras que a mantinham à tona. Ela via na enfermagem uma chance de fazer a diferença, de cuidar dos outros de uma maneira que nunca tivera a chance de ser cuidada. Era um desejo ardente, quase desesperado, de encontrar um propósito que a impulsionava a cada dia. Ela acreditava que, ao se dedicar aos outros, poderia, de alguma forma, preencher o buraco imenso que sentia dentro de si. O trabalho como enfermeira se tornou mais do que uma profissão, era uma missão, uma maneira de dar sentido à sua vida e de transformar a dor de sua infância em algo positivo e reconfortante. Cada paciente que ela ajudava, cada sorriso que conseguia provocar, era um passo em direção a uma realização que parecia sempre um pouco fora de alcance, mas que ela perseguia com a esperança de finalmente encontrar sua verdadeira razão de ser. A vida de Isabela como enfermeira era um vislumbre de esperança em meio a um mar de solidão. Ao entrar no hospital, ela encontrava um mundo diferente do orfanato que conhecera. Aqui, não havia apenas rotina e obrigações, mas uma chance real de fazer a diferença. Cada turno era uma nova oportunidade de transformação, não apenas para os pacientes, mas para ela mesma. O som dos monitores e o cheiro dos antissépticos tornaram-se, para Isabela, uma sinfonia de propósito e dedicação. No hospital, ela se tornou uma presença constante e reconfortante. Suas mãos, que antes eram tão solitárias, agora tocavam suavemente a pele dos enfermos, oferecendo cuidados que iam além do físico. Isabela via o impacto de suas ações em cada olhar de gratidão, em cada suspiro aliviado. Essas pequenas vitórias diárias eram como faróis de luz, guiando-a através dos momentos mais escuros de sua própria vida. O que começou como uma busca por propósito transformou-se em uma vocação que lhe dava um sentido profundo de pertencimento. Ela conhecia cada paciente não apenas pelos sintomas, mas pela história que carregavam. Para Isabela, ouvir as histórias de vida dos outros era como uma forma de terapia, uma troca de experiências que enriquecia sua própria existência. Ela se dedicava a cada um com uma paixão quase maternal, tratando não apenas doenças, mas as almas de cada pessoa sob seus cuidados. Esse envolvimento emocional não era isento de desafios, era um equilíbrio delicado entre empatia e proteção. Mas, a cada desafio enfrentado, sua determinação crescia. Isabela encontrava significado em cada gesto de carinho, em cada palavra de encorajamento, e em cada sorriso que ajudava a criar. Para ela, a carreira de enfermeira era mais do que uma profissão, era a realização de um sonho que começara nas sombras da solidão. Através do cuidado, ela encontrou um novo lar no coração de seus pacientes e um propósito que fazia a dor de sua infância parecer um pouco mais distante. O hospital não era apenas um lugar de trabalho, mas o cenário onde Isabela estava finalmente construindo a vida que sempre quis. A manhã estava calma e nublada quando o Sr. Ricardo chegou ao hospital, mas a serenidade externa contrastava com a tempestade interna que ele carregava. A equipe de emergência se preparava para receber um paciente em estado crítico,
E logo as sirenes anunciaram a chegada de uma ambulância que transportava um homem cuja presença exigia uma atenção especial. O Sr. Ricardo, com seus 65 anos e uma expressão marcada pela dor e pelo sofrimento, foi colocado em uma maca, com seus olhos fixos em um ponto distante, como se buscasse algo que não conseguia alcançar. Isabela estava no corredor quando a ambulância chegou. Ela assistia enquanto a equipe médica, com uma mistura de urgência e profissionalismo, transferia o paciente para a sala de emergência. A gravidade da situação era evidente, os sinais vitais de Ricardo estavam instáveis e os monitores emitindo alarmes intermitentes. A aura de mistério ao redor daquele homem era palpável. Seu semblante de dor e a ausência de qualquer companhia só adicionavam mais enigma ao seu quadro clínico. O diagnóstico inicial era sombrio. Ricardo sofria de uma doença grave e complexa que comprometia vários órgãos. Sua condição era crítica, exigindo uma intervenção rápida e decisiva. Mas havia algo de peculiar na maneira como ele encarava a situação. Seus olhos, embora cansados, carregavam uma intensidade que parecia esconder um segredo profundo. Isabela, enquanto realizava seus deveres, não conseguia afastar a sensação de que havia mais do que aparentava. O Sr. Ricardo não era apenas mais um paciente, havia uma aura de complexidade e mistério que envolvia seu estado. Os médicos discutiam possíveis tratamentos e a equipe trabalhava com afinco para estabilizá-lo, mas Isabela sentia que havia algo mais que se desenrolava nas entrelinhas. Cada gesto de cuidado e cada decisão médica pareciam ser parte de um drama maior, e ela, embora imersa em sua rotina, não podia ignorar a sensação de que estava prestes a testemunhar algo que mudaria sua vida para sempre. As luzes suaves da sala de hospital criavam uma atmosfera quase irreal enquanto Isabela ajustava os equipamentos ao lado da cama de Sr. Ricardo. Ela estava acostumada a lidar com pacientes em situações críticas, mas aquela manhã tinha uma aura diferente. Ricardo, que havia passado a noite em um estado de fragilidade, agora parecia mais lúcido, seus olhos penetrantes fixos nela com uma intensidade incomum. Isabela estava verificando os sinais vitais quando Ricardo, com um esforço visível, fez um sinal para que ela se aproximasse. Sua voz estava fraca, quase um sussurro, mas carregava um peso de urgência que fez o coração de Isabela acelerar. Isabela, ele começou, sua voz tremendo com a força restante, preciso te pedir um favor. O pedido que ele estava prestes a fazer parecia vir de um lugar de profundo desejo, quase como se estivesse carregado de uma necessidade urgente de resolver algo pendente em sua vida. Com um olhar que misturava vulnerabilidade e uma seriedade implacável, Ricardo continuou, por um dia, eu preciso que você finja ser minha filha. As palavras eram simples, mas o impacto delas foi como um golpe súbito. Isabela congelou por um momento, a surpresa misturada com confusão. O pedido não fazia sentido imediato. Como uma enfermeira poderia representar uma filha? E por que ele faria tal solicitação? Ricardo lutava para manter os olhos abertos, sua expressão era uma combinação de desespero e esperança. Há razões para isso, ele acrescentou, sua voz quase inaudível. Mas, por favor, apenas me ajude. Eu preciso dessa ilusão, por mais que seja apenas por um dia. A sensação de mistério e urgência ao redor do pedido de Ricardo era palpável, e Isabela, embora ainda atônita, sentiu um impulso irresistível de atender à sua súplica. Ela se afastou da cama, pensando nas implicações de aceitar tal pedido. A dúvida e o mistério se entrelaçavam em sua mente, mas a intensidade do olhar de Ricardo e o tom desesperado de sua voz eram convincentes. Havia algo profundamente pessoal e significativo por trás daquela solicitação, e, apesar da estranheza, Isabela se viu começando a aceitar a ideia de assumir o papel que ele lhe pedirá. O dia começou com uma estranha sensação de normalidade, apesar da peculiaridade do pedido de Ricardo. Isabela se vestiu com um cuidado extra, tentando abraçar o papel que lhe fora solicitado. O hospital estava em ritmo frenético, mas ela estava imersa em um mundo onde cada momento se desenrolava sob uma nova perspectiva. Ricardo, em sua cama, parecia mais calmo, como se a presença de Isabela como sua filha lhe trouxesse um pouco de conforto.
Enquanto acompanhava Ricardo pelas áreas do hospital e tentava se comportar como uma filha devotada, Isabela notou detalhes que antes tinham passado despercebidos. Um relógio antigo, que ela sempre viu como um simples adorno na mesa de cabeceira de Ricardo, parecia ter um significado mais profundo. Havia algo de familiar na forma como o mostrador estava decorado, algo que despertava memórias que Isabela não conseguia colocar em palavras. Mais tarde, enquanto conversavam, Ricardo começou a compartilhar histórias da sua vida, aparentemente sem pensar muito sobre o impacto de suas palavras. Ele falava de uma infância rica e de uma juventude marcada por viagens e conquistas, mas havia uma estranha familiaridade em alguns dos detalhes que ele mencionava. Isabela escutava atentamente, tentando conectar as peças soltas que surgiam em suas histórias. Ele mencionou uma cidade onde havia passado anos, uma cidade que Isabela reconhecia por sua própria infância, uma conexão que parecia mais do que uma mera coincidência. Em um momento mais íntimo, quando Ricardo pediu a ela que o ajudasse a reorganizar algumas fotografias antigas, Isabela encontrou uma imagem de um homem jovem que a fez parar. Era uma foto em preto e branco de um jovem com uma expressão que ela achava ter visto antes, alguém que parecia ter uma ligação com seu próprio passado. O semblante do homem na foto era uma mistura do que ela via em Ricardo e algo mais profundo, um reflexo que ela não conseguia ignorar. Enquanto as pistas se acumulavam, a sensação de que algo importante estava prestes a ser revelado tornou-se quase palpável. Isabela começou a juntar os fragmentos de informação, tentando entender o verdadeiro motivo por trás do pedido de Ricardo. Cada nova descoberta parecia levar a uma verdade mais profunda, e a imagem de Ricardo, uma figura misteriosa e complexa, começava a se desdobrar de maneira inquietante, sugerindo que sua verdadeira identidade estava entrelaçada com a própria história de Isabela. O ambiente estava carregado de uma tensão palpável quando Isabela decidiu confrontar Ricardo sobre os detalhes que vinha descobrindo. A sala do hospital, geralmente um lugar de dor e cura, agora parecia um palco para uma revelação que poderia mudar tudo. Isabela entrou, o coração batendo forte, a mente cheia de perguntas sem resposta. Ricardo, deitado em sua cama, a observava com uma expressão que misturava resignação e esperança. Ela decidiu que não podia mais ignorar os sinais que se acumulavam diante dela. Ricardo, começou Isabela, sua voz trêmula mais firme, há algo que você precisa me contar. As histórias que você compartilhou, as fotos que encontrei, tudo isso está se encaixando de uma forma que eu não consigo entender. Ricardo parecia entender a gravidade do momento, e sua expressão mudou para uma de profunda seriedade. Com um suspiro pesado, Ricardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo toda a sua força para enfrentar o que estava prestes a revelar. Quando ele finalmente falou, sua voz era um murmúrio carregado de emoção. Isabela, disse ele, há algo que eu guardei por muito tempo, algo que é difícil de dizer, mas a verdade precisa vir à tona. Ele fez uma pausa, lutando para encontrar as palavras certas. Eu sou seu pai, confessou ele, sua voz cheia de dor e arrependimento. Há muitos anos, antes mesmo de você nascer, eu fiz escolhas que me separaram de sua mãe. E quando você nasceu, eu não consegui encontrá-la, e você acabou em um orfanato. Eu nunca pude me perdoar por isso, e só agora, em meu leito de morte, sinto que posso finalmente revelar a verdade. A revelação caiu sobre Isabela como um peso esmagador. O choque a paralisou por um momento, enquanto ela processava a magnitude do que acabará de ouvir. As peças do quebra-cabeça que ela havia juntado finalmente se encaixavam. Ricardo não era apenas um paciente com uma história complexa, ele era uma parte essencial de sua própria história, um pai que havia se perdido em sua vida e finalmente retornado de uma forma inesperada. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Isabela, e o misto de confusão, raiva e uma estranha sensação de alívio a invadiu. O homem à sua frente, cuja presença ela havia começado a compreender, agora estava revelado como um elo perdido de sua própria vida. Essa descoberta não apenas desvendava o enigma de Ricardo, mas também reescrevia a história de Isabela, criando uma nova narrativa que ela ainda precisava entender e aceitar. Enquanto as palavras de Ricardo ecoavam no ar pesado da sala de hospital,
Isabela sentiu o peso do passado se desdobrar diante dela. Ricardo, visivelmente cansado, começou a narrar uma história que há muito tempo guardara no fundo de sua alma, uma narrativa de escolhas difíceis e de um passado sombrio que o havia afastado de tudo que era querido. Eu era jovem e ambicioso, Ricardo começou, sua voz fraquejando com o esforço de abrir velhas feridas. Naquela época, tudo o que eu queria era conquistar o mundo. Eu me envolvi em negócios que exigiam muito de mim, e o sucesso parecia sempre estar ao meu alcance. Sua expressão se tornou distante, como se estivesse revisitando uma era que ele preferiria esquecer. Ele prosseguiu, mas o preço desse sucesso foi alto. A cada conquista, eu me distanciava mais das pessoas que amava. Sua mãe e eu éramos apaixonados, mas meu trabalho consumia tanto do meu tempo e da minha energia que comecei a negligenciá-la. As discussões se tornaram frequentes, e a ausência de meu apoio emocional a levou a uma decisão que eu não pude mudar. Ricardo fechou os olhos, como se tentasse bloquear a dor das memórias. Ela me deu uma última chance para mudar, mas eu estava tão absorvido pela minha busca por mais poder e riqueza que não percebi o que estava perdendo. Quando ela decidiu ir embora, eu não consegui impedir. Eu sabia que ela estava grávida, mas a última coisa que eu esperava era que você fosse entregue a um orfanato. A culpa de não ter estado lá para você, de ter deixado a nossa família se despedaçar, é algo que carrego comigo todos os dias. O silêncio que se seguiu era carregado de uma tristeza que parecia quase tangível. Ricardo, com dificuldade, revelou a profundidade das escolhas que o haviam afastado de sua família e de seu próprio sentido de integridade. Ele havia se envolvido em um caminho de ambição e egoísmo, o que acabou se tornando a sua própria prisão. O sucesso material e o reconhecimento não conseguiram preencher o vazio que ele criou ao sacrificar os laços que eram verdadeiramente importantes. A história de Ricardo, agora desnudada diante de Isabela, revelava não apenas a sua jornada pessoal, mas a conexão entre suas ações passadas e o impacto que tiveram na vida dela. As escolhas que ele fizera, as decisões que o haviam levado a um afastamento doloroso, se entrelaçavam com o próprio sentido de identidade de Isabela. E à medida que ele contava sua história, a complexidade de seu passado começava a moldar o presente de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Com a revelação dolorosa do passado de Ricardo ainda pairando no ar, Isabela encontrou-se em uma encruzilhada emocional e física. A tarefa de cuidar de Ricardo, agora seu pai biológico, tomou uma nova dimensão, e com ela vieram não apenas os desafios emocionais, mas também uma luta silenciosa com suas próprias dificuldades de saúde. Enquanto o hospital continuava sua rotina frenética, Isabela se via cada vez mais imersa em seu papel de cuidadora dedicada. Ela passava horas ao lado de Ricardo, ajustando medicações, monitorando os sinais vitais e oferecendo conforto em cada gesto. Mas, por trás do sorriso encorajador que ela tentava manter, Isabela carregava uma batalha interna que ninguém além dela parecia perceber. Seus passos, às vezes, eram acompanhados de uma leve claudicação, e a fadiga nos seus olhos denunciava noites de insônia e estresse. Ela não mencionava suas próprias dores a ninguém, mas a realidade de sua condição se manifestava em pequenos sinais. A dor persistente nas costas e a dificuldade para respirar em momentos de esforço eram lembretes constantes de que seu corpo estava exigindo mais do que podia suportar. Isabela sabia que deveria estar em tratamento, mas a dedicação a Ricardo a fazia esquecer suas próprias necessidades. Cada vez que ela se abaixava para ajustar uma linha intravenosa ou confortar Ricardo, sentia a pressão crescente em seus próprios pulmões. Os momentos de solidão na enfermaria eram os mais difíceis. Quando Ricardo estava em repouso, Isabela se retirava para o canto da sala, onde a dor se tornava quase insuportável. O peso emocional de lidar com o passado de Ricardo, somado à sua própria saúde frágil, era um fardo que ela carregava com dignidade silenciosa. Mas mesmo em sua batalha pessoal, Isabela encontrava uma força inesperada. Sua determinação em cuidar de Ricardo, em oferecer a ele o que ela própria nunca tivera, parecia fornecer uma fonte de resistência, mantendo-a em movimento apesar das limitações de seu corpo. Cada sorriso que ela forçava,
Cada palavra encorajadora que dizia era uma tentativa de manter o equilíbrio entre sua própria fragilidade e a necessidade de estar presente para Ricardo. A batalha silenciosa de Isabela era uma luta constante contra o cansaço e a dor, um esforço hercúleo para oferecer cuidado enquanto lidava com seus próprios demônios. Ela se via cada vez mais entrelaçada na vida de Ricardo, enfrentando suas dificuldades com uma coragem que ela não sabia que possuía, moldando o cenário para uma transformação que ambos precisavam desesperadamente. Enquanto Isabela se dedicava ao cuidado de Ricardo, uma sombra sinistra se aproximava silenciosamente dos bastidores. Amanda, a esposa de Ricardo, era uma presença tão calculista quanto fria, e sua própria agenda estava longe de ser altruísta. Embora ela parecesse a princípio uma esposa preocupada, suas ações escondiam uma estratégia maquiavélica para garantir a herança de Ricardo a qualquer custo. Amanda entrava no hospital com uma expressão de preocupação ensaiada, mas seus olhos revelavam uma frieza que não passava despercebida para Isabela. Ela se movimentava pelos corredores com a precisão de uma marionetista, sempre atenta aos detalhes que poderia manipular para seus próprios fins. A aparente gentileza com a qual Amanda tratava Ricardo era uma fachada, uma máscara que encobria suas intenções verdadeiras. Isabela começou a notar comportamentos estranhos. Amanda frequentemente discutia com os médicos sobre os tratamentos de Ricardo, questionando decisões e pedindo ajustes que pareciam desnecessários. Em um incidente particularmente perturbador, Amanda entrou no quarto de Ricardo, visivelmente irritada, e insistiu para que a medicação fosse alterada, embora não houvesse motivos médicos claros para a mudança. A forma como ela manipulava as informações e a maneira como parecia estar sempre um passo à frente no controle das decisões médicas era desconcertante. A verdadeira extensão das manipulações de Amanda começou a se revelar quando Isabela descobriu discrepâncias nas prescrições médicas. Dosagens eram alteradas, procedimentos essenciais eram adiados, e o estado de saúde de Ricardo parecia deteriorar-se de maneira preocupante. A aparente falta de lógica nas decisões médicas estava começando a se encaixar em um padrão sinistro. Amanda estava sistematicamente minando o tratamento de Ricardo, tornando-o cada vez mais debilitado para garantir que ele não sobrevivesse para contestar seu testamento. Enquanto Isabela lutava para manter Ricardo estável, ela começou a perceber que Amanda estava agindo de acordo com um plano meticulosamente arquitetado. Ela manipulava a situação de forma sutil, mas eficiente. Cada ação sua parecia ter o propósito de empurrar Ricardo para um estado de saúde tão precário que ele não pudesse fazer mudanças em seus arranjos financeiros. O desejo de Amanda pela herança estava moldando suas ações. Isabela, agora ciente da verdadeira natureza de sua adversária, se encontrava em uma corrida contra o tempo para proteger Ricardo e expor a verdade antes que fosse tarde demais. A atmosfera no hospital estava carregada de uma tensão opressiva quando Ricardo sofreu uma grave crise de saúde. O alarme dos monitores soou como um grito de socorro, e o corredor se encheu rapidamente de uma agitação frenética. Isabela, com o coração acelerado, corria contra o tempo, tentando estabilizar Ricardo enquanto os médicos se reuniam ao redor dele, debatendo o que fazer a seguir. A gravidade da situação era palpável, e a sensação de desespero era quase física. Enquanto a equipe médica trabalhava para controlar a crise, Isabela notou algo perturbador. As instruções de tratamento estavam sendo seguidas de maneira errática, com doses de medicação alteradas de forma inexplicável. O quadro clínico de Ricardo estava deteriorando-se rapidamente, e a falta de lógica nas decisões médicas parecia cada vez mais evidente. Isabela, com seu conhecimento especializado, percebeu que algo estava profundamente errado. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar quando ela lembrou das mudanças nas prescrições e das manipulações sutis feitas por Amanda. Em meio ao caos, Isabela se viu numa corrida contra o tempo. Ela decidiu confrontar Amanda, determinada a obter respostas. Amanda estava no corredor, sua expressão fria contrastando com a preocupação que tentava aparentar. Isabela a abordou com uma intensidade que não deixava espaço para evasivas. Amanda, disse Isabela com firmeza, há algo de errado. As alterações nos tratamentos de Ricardo estão prejudicando sua saúde. O que está acontecendo?
Amanda, surpreendida pela confrontação direta, tentou manter sua compostura, mas sua expressão revelou um vislumbre de culpa. A tensão entre elas cresceu até que Amanda não conseguiu mais esconder sua verdadeira natureza. Ela cedeu, revelando sem querer detalhes suficientes para que Isabela visse o padrão das manipulações. A confirmação veio com uma investigação rápida. Isabela encontrou registros e notas que comprovavam que Amanda havia alterado intencionalmente as prescrições e adiado procedimentos críticos. A revelação foi devastadora. O que antes era uma suspeita se transformou em uma prova concreta de que Amanda havia manipulado a saúde de Ricardo para garantir que ele não pudesse contestar seu testamento. A descoberta deixou Isabela em um estado de choque misturado com raiva. A manipulação de Amanda não só estava colocando em risco a vida de Ricardo, mas também revelava um grau de crueldade que ela nunca poderia ter imaginado. Com a verdade exposta, a equipe médica intensificou os esforços para salvar Ricardo, agora ciente das manobras fraudulentas que haviam exacerbado sua condição. A crise de saúde de Ricardo, embora crítica, também serviu como um catalisador para revelar a verdade sobre Amanda. Isabela, determinada a garantir justiça e a proteger o homem que, apesar de tudo, se tornará parte de sua vida, estava prestes a entrar em uma nova fase de sua luta. O hospital estava em um frenesi de atividade após a crise de saúde de Ricardo, e a revelação da manipulação de Amanda se espalhou como um incêndio descontrolado. A equipe médica, agora com plena consciência do perigo representado por Amanda, iniciou uma investigação rigorosa para descobrir a extensão da traição que ela havia cometido. As horas seguintes foram um turbilhão de reuniões de emergência, revisões de registros médicos e entrevistas com todos os envolvidos. Isabela, embora exausta e emocionalmente esgotada, tornou-se uma figura central na investigação. Ela mergulhou nos arquivos médicos e nas notas de prescrição, ligando os pontos entre as alterações suspeitas e o comportamento manipulador de Amanda. O que ela descobriu foi chocante e horrível. Amanda havia sistematicamente alterado dosagens e adiado procedimentos críticos, tudo com o objetivo de enfraquecer Ricardo e garantir que ele não pudesse fazer mudanças no testamento antes de sua morte. A investigação revelou um padrão claro de sabotagem. Registros médicos mostravam que as alterações feitas por Amanda não tinham base em necessidade médica real. Procedimentos essenciais foram adiados sob pretextos falsos, e doses vitais de medicamentos foram alteradas de forma que prejudicavam a recuperação de Ricardo. Isabela encontrou provas documentais que ligavam diretamente Amanda às alterações prejudiciais, incluindo e-mails e mensagens que detalhavam suas instruções a médicos e enfermeiros. O clímax da investigação veio com uma reunião tensa onde todas as evidências foram apresentadas. A Amanda, chamada para responder às acusações, tentou manter a fachada de esposa preocupada, mas à medida que as provas se acumulavam, seu comportamento começou a desmoronar. Sua tentativa de controlar a herança de Ricardo, manipulando sua saúde e sua vida, foi exposta de forma irrefutável. A frieza calculista que ela havia escondido sob uma máscara de preocupação agora era visível a todos. A descoberta das ações traiçoeiras de Amanda não apenas levou a uma série de ações legais contra ela, mas também trouxe uma sensação de justiça e alívio para todos os envolvidos. Ricardo, embora ainda lutando com sua saúde, agora estava sob um tratamento adequado, livre das interferências prejudiciais que Amanda havia imposto. Isabela, com sua coragem e determinação, havia não apenas salvado Ricardo de uma ameaça mortal, mas também exposto uma trama de traição que quase lhe custou a vida. A verdade vindoura trouxe à tona uma nova esperança para Ricardo e para Isabela, marcando o início de um processo de cura e reconstrução. Enquanto Amanda enfrentava as consequências de suas ações, Ricardo e Isabela começavam a enfrentar um futuro incerto, mas agora com um vínculo fortalecido e uma determinação renovada para superar os desafios que estavam por vir. Com a verdade sobre Amanda revelada e a vida de Ricardo estabilizada, um novo capítulo começou a se desenrolar na vida de Isabela. O peso das últimas semanas havia deixado marcas profundas em sua alma, mas, em vez de se deixar consumir pela dor, Isabela encontrou uma nova determinação.
Sua experiência com a manipulação médica e a luta para salvar Ricardo se transformaram em uma chama ardente para promover mudanças reais no sistema de saúde. Isabela decidiu usar sua vivência dolorosa como um catalisador para uma transformação significativa. Com o apoio de Ricardo, que agora se recuperava e estava profundamente grato por sua lealdade e coragem, ela começou a se engajar em causas que buscavam a reforma dos direitos dos pacientes. O que começou como uma batalha pessoal se transformou em uma missão pública. Isabela não só queria fazer justiça pelo que aconteceu a Ricardo, mas também queria prevenir que outras pessoas passassem pelo mesmo tormento. Ela se uniu a organizações de defesa dos direitos dos pacientes e começou a participar de conferências e fóruns para compartilhar sua história. A paixão com a qual ela falava sobre as injustiças que presenciara cativava seu público. Isabela expunha as falhas no sistema, desde a manipulação das prescrições até a falta de fiscalização das práticas médicas. Sua experiência prática e a dor pessoal deram-lhe uma voz poderosa e autêntica. O impacto de sua luta começou a se manifestar em formas concretas. Ela trabalhou para implementar novas diretrizes que aumentavam a transparência nas prescrições médicas e fortaleciam a supervisão das práticas hospitalares. Isabela também começou a advogar por políticas que garantissem que pacientes recebessem um tratamento justo e adequado, independentemente das intenções dos familiares ou das circunstâncias financeiras. Sua jornada não foi fácil. Isabela enfrentou resistência e desafios, mas sua determinação em transformar a dor em esperança nunca vacilou. Ela se tornou uma voz crucial na luta por um sistema de saúde mais ético e humano. Ricardo, ao seu lado, usou sua influência e recursos para apoiar a causa, ajudando a amplificar o alcance de suas iniciativas. O que antes era um cenário de desespero e traição agora se transformou em uma história de superação e mudança. Isabela, com sua resiliência e empatia, ajudou a moldar um futuro onde os direitos dos pacientes fossem mais protegidos e as injustiças enfrentadas com rigor. Sua jornada se tornou um testemunho de como a dor pessoal pode ser canalizada para criar um impacto duradouro e positivo, transformando o sofrimento em um farol de esperança para muitos. Com a tempestade das traições e das revelações finalmente se acalmando, um novo e delicado processo começou a se desenrolar, a reconstrução do vínculo familiar entre Isabela e Ricardo. O ambiente na casa de Ricardo era agora mais tranquilo, mas a verdadeira transformação estava ocorrendo dentro dos corações de pai e filha, que estavam começando a se conhecer e a se entender. Isabela, ainda carregando a dor do passado, começou a se aproximar de Ricardo de uma maneira que nunca havia imaginado. Cada encontro entre eles era um passo em direção ao entendimento e à cura. Ricardo, embora debilitado, estava ansioso para recuperar o tempo perdido e estabelecer um relacionamento que havia sido interrompido antes mesmo de começar. Havia uma profundidade emocional em suas conversas, uma honestidade crua sobre os erros passados e as esperanças para o futuro. Em um momento particularmente tocante, Ricardo pediu a Isabela que se juntasse a ele em um jardim que ele havia criado, um espaço de paz e reflexão. Lá, entre as flores e árvores que haviam se tornado testemunhas silenciosas da jornada deles, Ricardo revelou a Isabela um álbum de fotos antigo. Ele estava cheio de recordações de sua vida antes de tudo desmoronar, incluindo algumas imagens de sua mãe, as poucas lembranças que ele havia conseguido preservar. Isabela, tocada pelo gesto, se viu em lágrimas, absorvendo as histórias e a vida que seu pai havia vivido antes de sua partida. O vínculo entre eles começou a se fortalecer de forma orgânica. Ricardo e Isabela compartilharam histórias, medos e sonhos, preenchendo as lacunas que o tempo e a separação haviam criado. Ricardo expressou seu arrependimento sincero por não ter estado presente na vida de Isabela e fez um esforço genuíno para ser o pai que ela merecia. Isabela, por sua vez, abriu seu coração para entender a complexidade de sua história e os desafios que Ricardo enfrentará. Cada momento compartilhado era uma mistura de tristeza e alegria, uma dança entre o luto pelo passado e a esperança para o futuro. Eles aprenderam a apoiar um ao outro, encontrando força no novo vínculo que estavam formando.
Ricardo, agora profundamente agradecido pela segunda chance que a vida lhe dera, estava comprometido em construir um relacionamento verdadeiro e duradouro com Isabela. Os encontros se tornaram ocasiões preciosas para fortalecer o laço familiar, seja através de longas conversas, de momentos simples de companhia ou de celebrações pequenas e significativas. Isabela e Ricardo estavam criando novas memórias, juntas, redescobrindo a importância da família e da conexão humana. Enquanto enfrentavam juntos os desafios que ainda estavam por vir, encontraram um novo propósito e uma nova esperança em seu relacionamento, mostrando que, mesmo após a dor e a separação, a família tinha o poder de se reconstruir e se reinventar. Com um vínculo renovado e a vida familiar começando a se ajustar, Isabela não apenas encontrou um novo propósito em sua vida pessoal, mas também se tornou uma força transformadora no Instituto Farmacêutico de Ricardo. O Instituto, uma entidade poderosa no setor da saúde, estava agora em uma posição única para ser um catalisador de mudança, e Isabela se lançou com uma determinação incansável para reformar o sistema que ela conhecia tão bem. Desde o momento em que entrou nas instalações do Instituto, Isabela trouxe consigo uma perspectiva única e uma paixão ardente por justiça. Com seu conhecimento profundo das falhas do sistema e sua experiência direta com os desafios enfrentados por pacientes, ela rapidamente se tornou uma voz influente. Suas primeiras reuniões com a equipe de administração foram marcadas por um entusiasmo e uma visão que desafiavam o status quo. Isabela abordava cada problema com uma combinação de empatia e expertise, apresentando soluções inovadoras para melhorar a forma como os pacientes eram tratados. Ela começou a implementar reformas significativas que visavam garantir maior transparência e responsabilidade. Um dos primeiros passos foi estabelecer novos protocolos para a supervisão de prescrições e tratamentos, garantindo que as decisões médicas fossem feitas com base em critérios claros e imparciais. Isabela também introduziu sistemas de auditoria mais rigorosos para evitar manipulações e garantir que os pacientes recebessem o cuidado que mereciam. Com o apoio de Ricardo e o incentivo de sua própria equipe, Isabela promoveu workshops e treinamentos focados na ética médica e na proteção dos direitos dos pacientes. Ela se tornou uma defensora fervorosa da educação contínua para os profissionais de saúde, acreditando que a conscientização e a compreensão eram fundamentais para prevenir abusos e melhorar a qualidade dos cuidados. Seu trabalho no Instituto não passou despercebido. As mudanças promovidas por Isabela começaram a mostrar resultados positivos, com melhorias na satisfação dos pacientes e na eficiência dos tratamentos. A sua abordagem inovadora e humanitária estava transformando o ambiente do Instituto e inspirando outras instituições a seguir o exemplo. O impacto de suas reformas se estendeu além das paredes do Instituto, influenciando políticas e práticas em todo o setor de saúde. Isabela se tornou um símbolo de esperança e mudança, não apenas para aqueles que estavam no Instituto Farmacêutico, mas para todos que haviam enfrentado as injustiças do sistema de saúde. Sua trajetória, marcada pela superação e pela determinação, serviu como um testemunho de como uma única pessoa, movida pela paixão e pela experiência pessoal, pode provocar uma transformação significativa e duradoura. O Instituto Farmacêutico, agora revitalizado pela visão e liderança de Isabela, estava se tornando um farol de integridade e excelência, refletindo a nova era de cuidado e respeito que ela havia ajudado a criar. Depois de meses de luta, revelações e reformas, chegou o momento que parecia quase inimaginável no início da jornada de Isabela e Ricardo, a celebração de um novo começo. A atmosfera estava repleta de um sentimento de realização e esperança, como se o universo estivesse se alinhando para brindar a nova vida que ambos haviam construído juntos. A casa de Ricardo, agora revitalizada, estava iluminada com uma luz suave e acolhedora. O jardim, que havia sido testemunha de tantas conversas profundas e momentos emocionantes, foi transformado em um espaço de celebração. Flores coloridas e decorações elegantes adornavam o local, criando um cenário perfeito para o evento especial que marcaria o início de uma nova fase para pai e filha. Os convidados chegaram, incluindo amigos próximos, familiares e colaboradores do Instituto Farmacêutico. Cada rosto refletia a jornada que Isabela e Ricardo haviam percorrido, e a alegria no ar era palpável.
Entre os convidados estavam as pessoas que ajudaram a moldar as reformas promovidas por Isabela, assim como aqueles que haviam apoiado Ricardo em sua recuperação. Ricardo, agora com uma saúde muito mais estável e um espírito renovado, estava radiante de orgulho e gratidão. Sua vida, marcada por desafios e erros, agora encontrava um novo propósito através do relacionamento com Isabela e das mudanças que estavam transformando o sistema de saúde. Ele fez um discurso sincero, expressando seu profundo arrependimento pelo passado e sua infinita gratidão a Isabela por ter lhe dado uma segunda chance. Suas palavras eram carregadas de emoção e autenticidade, tocando o coração de todos presentes. Isabela, com um brilho nos olhos e um sorriso sereno, sentia-se mais forte do que nunca. Sua trajetória a levou de uma infância solitária a uma liderança influente no Instituto Farmacêutico, e agora estava começando uma nova vida ao lado de seu pai. Ela também fez um discurso, compartilhando sua jornada de superação e como a transformação de sua vida foi impulsionada pelo amor e pela força de vontade. Seus agradecimentos se estenderam a todos que contribuíram para seu sucesso, celebrando a força da resiliência humana. A celebração foi marcada por momentos de alegria, como danças, risos e uma refeição compartilhada que simbolizava a união e a nova vida que estavam construindo. As memórias do passado, embora ainda presentes, foram agora envoltas em uma nova luz, uma luz de esperança e renovação. À medida que a noite avançava, Ricardo e Isabela estavam rodeados por amigos e entes queridos, desfrutando do resultado de sua jornada. O futuro, uma vez incerto e sombrio, agora parecia cheio de possibilidades. Eles estavam prontos para enfrentar novos desafios juntos, fortalecidos pela transformação que haviam alcançado e pelo compromisso inabalável de continuar a fazer a diferença no mundo ao seu redor. A celebração não foi apenas um marco em suas vidas pessoais, mas também um símbolo do poder da transformação e da redenção. Isabela e Ricardo estavam prontos para abraçar um futuro juntos, um futuro que seria construído sobre as fundações da compreensão mútua, do perdão e do compromisso compartilhado de tornar o mundo um lugar melhor. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.